Olá, hoje é o nosso quarto episódio do Falatória, um podcast que vem trazer conhecimento sobre comunicação, sobre oratória, sobre pessoas, sobre desenvolvimento humano. E hoje eu convidei uma pessoa que é referência na área de recursos humanos dentro do nosso estado, quer dizer, dentro do Brasil. Quero apresentar para vocês hoje o nosso convidado, o Leandro Pinho. Seja bem-vindo, Leandro. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Espero, Paulo, que a gente tenha um papo que seja útil, que seja da melhor qualidade possível para o seu público. Com certeza vai ser. Leandro, quem é você? Qual que é a sua trajetória de carreira? Conta pra gente aqui para que as pessoas conheçam mais sobre a sua história. Bacana, eu sou paulistano, mas estou desde a adolescência em Minas. Ah, Comecei minha carreira muito cedo, a gente estava falando sobre isso há pouco, né? Comecei muito jovem. Iniciei minha formação com administração, com técnica de administração de empresa, depois fiz psicologia, curso que eu gosto muito, depois especialização em gestão de pessoas, mestrado em administração, com ênfase em gestão de pessoas, e sempre tive uma preocupação muito grande com a formação. E trabalho já há mais de 20 anos com gestão de pessoas. Atualmente sou superintendente de recursos humanos da organização Verde Mar, rede do supermercado Verde Mar, e sou o atual presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de Minas Gerais, já há 3 anos. Uma longa trajetória com gestão de pessoas é o que eu gosto de fazer. Eu realmente acredito que as pessoas são o que transformam qualquer ambiente de trabalho, são por elas e com elas que eu trabalho. E aí, depois disso tudo que você falou, como que esse momento aqui não vai ser fantástico? Espero. Leandro, me conta aí, como que você iniciou no mundo do RH? Como que você deu os primeiros passos? Como que foi isso? Bacana. Eu iniciei uma empresa, numa multinacional, comecei com o primeiro cargo. Na época ainda office boy, depois fui promovido para vários setores, administrativos, financeiro, comercial, e depois fui parar no departamento pessoal, que é onde eu comecei minha carreira dentro do RH. Muitas empresas só tem o departamento pessoal, que tem muita obrigação legal, né, da folha de pagamentos, impostos, que é o primeiro passo dentro dos recursos humanos. Então, eu fiquei muito tempo dentro do RH, no DP, fui para essa rede de mercado para o DP, e lá, antes mesmo de formar, era muito jovem, foi quando eu assumi e fiz as propostas de estruturação da área de recursos humanos, uma empresa super jovem que acreditava com grandes empreendedores que são os proprietários, que acreditaram e apostaram em gestão de pessoas como um investimento no negócio. Eu acho que é isso que me faz há tantos anos na mesma organização. Uma empresa que tem nesse DNA pessoas. Você tá no Verdemar desde só a primeira loja na... A primeira loja é aquela lá da Avenida Nossa Senhora do Carmo? Sim, eu estou há 21 anos lá. Na verdade, a primeira loja é no São Pedro. São E Pedro? São Pedro, na rua Viçosas. Eu entrei e existiam as duas primeiras. Ah, Só tinham duas lojas, hoje nós temos 16 unidades, 4.600 funcionários. É uma grande empresa que tem a qualidade como valor essencial. E isso também passa por uma estratégia de qualidade e de pessoas, acima de tudo. Leandro, pensando aqui, ó, o varejo é um setor que tem as margens bem apertadas. Sim. Então, qualquer coisa que fuja ali de ganhar no preço, alguma coisa nesse sentido, os empresários ficam, oh meu Deus do céu, é o varejo. Qual que foi o seu desafio de implementar na cabeça ali da gestão que o recurso humano, que a parte estratégica de pessoas era de fato estratégico para o negócio? Qual que foi o seu grande desafio para trazer um RH mais inteligente para a operação Oliver de Mar? Eu tenho uma sorte de ter, é uma grande sorte ter dois empreendedores, dois sócios que sempre nunca foram resistentes, muito pelo contrário, a inovação nunca foram resistentes a pessoas, muito pelo contrário. Eles sempre quiseram investir e entendiam que investir em pessoas era investir no próprio negócio deles. Isso facilita quando o empreendedor tem esse desejo e tem essa vontade de crescer de forma estruturada. Então, essa questão de estruturar e de pensar nos projetos, nos subsistemas de RH, em pensar em inovação, todos os projetos que eu levei até hoje são muito bem recebidos, desde que estejam de acordo com a estratégia do negócio.
qual o resultado e como vai ser a implementação, qual que é o custo, qual o retorno que você vai dar. O RH deve pensar, obviamente, nessa mediação capital-trabalho, mas pensar em projetos que vão melhorar os resultados do negócio. E como todos eles tinham essa intenção de melhorar a qualidade de vida para pessoas, mas também melhorar o resultado do negócio, eles sempre foram muito bem aceitos. É, essa é uma realidade que nós, de recursos humanos, tem que pensar. Como a gente vai conseguir mensurar, desenvolver projetos que vão ajudar as organizações a alcançar os resultados, mas, obviamente, sem perder o investimento nas pessoas, na qualidade de vida das pessoas, na melhoria dos processos, na melhoria das condições de trabalho, do investimento na saúde de forma ampla, né? Saúde integral, física, psicológica. E se os projetos são pensados em atender essas duas possibilidades, que nem sempre é tão simples assim, mas se eles são pensados assim, normalmente a gente consegue ir para a discussão bem embasado. Melhor ainda, quando a gente consegue desenhar e devolver para a empresa os nossos projetos com métricas, com números. Quanto mais nós estivermos estruturados, demonstrando que aquele investimento valeu a pena, mais abertura a gente vai ter para outros, né? A partir do momento que a gente consegue estruturar e demonstrar os resultados de forma qualitativa e quantitativa, melhor para o negócio, melhor para a gente continuar propondo, pensando em outras ações e ampliando o negócio. Essa de forma um pouco mais ampla, um pensamento que eu acredito que seja importante. Qualquer área da empresa, se não tiver o número para mensurar, como é que vai fazer? Eu vejo que alguns RHs, por exemplo, as pessoas contratam um treinamento, fizeram o treinamento, tá bom, e agora? Como que eu vou mensurar se isso trouxe retorno? Como que você trouxe essa cultura de mensuração para os profissionais que trabalham com você, a sua equipe de RH, a Sim. importância disso? É um grande desafio, porque na verdade a formação nem sempre nos auxilia nisso, né? Os profissionais de recursos humanos nem sempre são formados para lidar e tratar numericamente os dados. E isso é uma coisa tão importante que quando a gente recebe um profissional e mostra que por mais subjetivo que seja aquele trabalho, ele é possível e deve ser mensurado, até porque essa mensuração vai dar indicadores não só para o negócio, mas também para as pessoas, ou como investir para melhorar a situação. Um exemplo claro, se as pessoas estão saindo pelo motivo e a gente não consegue quantificar quais são os motivos mais comuns que as pessoas saem da empresa, a gente não vai poder tratar daquela demanda existente. Se eu faço uma avaliação de desempenho e existe questões que são relevantes, cada vez mais frequentes, é um indicativo. Se um atendimento, por mais psicológico que ele seja, demonstra uma realidade de conflitos com a liderança, ou nas relações interpessoais, ou até no nosso caso, a gente tem exemplos de pessoas que estão demonstrando uma dificuldade financeira ou de uma gestão financeira, vão indicar o que a gente deve treinar, qual líder a gente deve desenvolver, quais serão os caminhos que a gente deve seguir a partir de um indicador mensurável de maior prevalência, de maior dificuldade. É claro que existe a necessidade de ver o que é mais prevalente, e isso não nos atrapalha de trabalhar o que é pessoal, o que é individual também deve ser levado em conta. Não é porque não é frequente que não deve ser tratado. Todos os casos devem ser tratados. Mas talvez por algo mais prevalente, o projeto deve ser desenvolvido de outra forma, de forma mais robusta, para conseguir alcançar os resultados e as melhorias que são esperadas. Então, trabalhar com pessoas, por mais que a gente entenda que trabalhar com gente tem a ver com acompanhamento, com contato pessoal, esse contato deve ser traduzido em número sim. Em relação ao treinamento que você citou, treinamento sem acompanhamento, treinamento sem mensuração, ele é pouco eficaz. Então, treinar é muito importante, desenvolver ainda mais. Então, o treinamento ele é precedido de um acompanhamento do qual era o ponto de partida e aonde a gente chegou, qual a melhoria a gente alcançou por meio desse treinamento. Até para voltar a treinar mais, né? Ou para dar novos passos em treinamento. Ajustar o treinamento. Melhorias. Eu mesmo, quando vou fazer algum treinamento, eu falo isso, porque eu fico pensando assim, são 16, 20, 30 horas ali, as pessoas com energia lá em cima, empolgadas, beleza. Acabou, a empresa já não dá mais o suporte para que a pessoa continue aplicando. Ou seja, perdeu o investimento e as pessoas perderam tempo. Então essa mensuração é fundamental e eu entendo que é um dos pontos de profissionalização do RH. Sim.
Como que você, Leandro, quando que você viu que o RH passou a ser visto de fato ali como algo profissional, não só contratação, demissão, vale transporte, como algo mais estratégico? Quando que essa tendência começou? Já há um bom tempo, isso não é novo, mas é claro que existe, como qualquer setor, como o setor de marketing pode ser muito estratégico, ele pode não ser. Ele pode só ser um executor de processos e tarefas que são importantes, recrutamento, seleção, desligamento, fluxo de pagamento, ou ele pode fazer dessas tarefas indicadores e ações que vão auxiliar a empresa a alcançar os resultados. À medida que o RH entende cada vez mais o negócio, ele consegue propor e agir com mais congruência ao que é esperado. Então, essa discussão do RH fazer parte da estratégia, eu acredito que seja algo já de algum tempo e já bem avançado. As nossas formações voltadas a recursos humanos hoje, todas elas envolvem um RH que esteja discutido e inserido na estratégia do negócio. E as empresas que não fazem isso estão cada vez é, perdendo oportunidades, vamos dizer assim, porque o RH deve estar junto na mesa de discussão sobre as estratégias, sejam lá quais forem. Porque uma empresa é só um prédio se não tiver acompanhado de pessoas e pessoas cada vez mais habilitadas, treinadas, pessoas selecionadas da forma correta, treinadas da forma correta e até desligadas da forma correta. Toda essa trajetória do funcionário dentro da empresa deve ser acompanhada. Essa imagem da organização, até para ela ser um lugar desejado para trabalhar, um lugar desejado para retornar a trabalhar, ser bem indicado, essa imagem da instituição passa por meio dessa trajetória toda, da atração do candidato até a saída dele. O RH deve se preocupar com toda essa trajetória, mas o negócio, a empresa também deve preocupar. E quem tem que levar isso para discussão e perceber que isso é um investimento, somos nós, profissionais de recursos humanos, que devemos estar preparados para demonstrar que quanto melhor for essa jornada, melhor serão nossos resultados. E a empresa, ela contrata, mas o funcionário também contrata a empresa. Cada E vez aí entra mais. muito nisso aí. E o que a gente estava conversando anteriormente, questões de gerações. Sim. Você falou que começou a trabalhar com 21 anos. Não, Tem 16. 21 anos que você É, está no Verde Mar. Então tem pessoas que agora entraram no Verde Mar, quando você entrou, elas não eram nascidas. é isso aí. Então como que você lida com esse conflito de gerações dentro do Verde Mar? Na verdade, assim, essa questão geracional é algo muito importante para a gente, sabe? A gente tem projetos de atração de pessoas de primeiro emprego, que a gente dá formação interna, que a gente busca receber esse público que nem sempre está preparado, nem na escola, nem em casa, e a gente pensa a preocupação de acolher, de mostrar essa realidade de trabalho. Mas também temos projetos para pessoas que são nossos talentos da maturidade. Essa eu não sei se a gente deveria falar de conflitos, se é a palavra, porque conflito não quer dizer que é uma coisa ruim, Uhum. mas essa interseção, esse diálogo entre as gerações, as empresas não têm que ver isso como um problema, mas como uma realidade. Como receber esse grupo que é dessa geração mais jovem, que tem outras necessidades, uma outra cabeça, e como também tratar de pessoas que estão em outras gerações dentro do negócio. Cada vez mais a gente tem se especializado em não negar nenhum tipo de geração, ou dizer que uma é melhor que a outra. São pessoas com necessidades diferentes, Momentos com diferentes. momentos diferentes e que estão no momento da vida e de um momento do mundo muito diferente. As pessoas chegaram conectadas. Hoje a gente foi conhecer, vivenciar a chegada da internet, hoje nós somos seres híbridos. As pessoas já nascem as crianças não estão bebês, já os Hum. pais deixando o celular lá para entreter, para ocupar. As pessoas desde muito jovens estão conectados com a internet, com a tecnologia. Isso muda tudo, muda uma geração. E até culturalmente, o que é valor para um grupo pode ser diferente. E nem por isso um é pior do que o outro, mas é algo a ser acompanhado com estratégias diferentes. Então, o que a gente faz muito hoje, quando existem as novas gerações, é acolher a demanda desse grupo e não menosprezar, entender que é pior ou melhor. Mas a partir do que eles nos trazem, tentar entender e traçar um plano com eles de um projeto e dar sentido ao trabalho deles. Que eu acho que a grande solução é quando a gente consegue encontrar naquele indivíduo, naquele grupo, o sentido do trabalho. Por que eles estão ali? Por que eles
concorrer àquela vaga, por que eles desejam permanecer, o que leva eles a continuarem, qual que é o sentido daquela atividade para a estrutura daquela engrenagem da empresa. Não é tratar só a geração mudou, eles são mais imediatistas, ok. Então, São perfis. com uma pessoa mais imediatista, como que a gente vai tratar? Qual que é o objetivo dele? É o mesmo de uma pessoa mais veterana? Não. Logo, a estratégia e a forma de comunicação deve ser adaptada. Dá trabalho, mas é tudo possível. E trazendo aqui, você falou lá no Verdemar, tem primeiro emprego e talentos da terceira idade. Existe algum programa, alguma estratégia para integrar de fato uma pessoa de 18 anos com uma senhora de 60 anos? Como que vocês lidam com esse relacionamento extremo entre o jovem ao extremo e a pessoa de terceira idade? Como que vocês lidam com isso? Sabe que é uma surpresa muito positiva, porque as pessoas, os talentos da maturidade, eles já são vistos como referência para muitos grupos. Ele tem um prazer de receber e acolher os mais jovens. E da mesma forma, os mais jovens também não vê as pessoas como algum problema ou resistência. Então, isso é muito natural, essa integração. Então, todos os nossos programas, nós temos programas de pessoas de primeiro emprego, como eu disse, pessoas que são talentos da maturidade, pessoas que vieram de outros países, que eu vejo mais sem fronteiras, pessoas com deficiência. Somos a primeira empresa de Minas Gerais e a segunda do país a incluir pessoas com transtornos mentais. É, então, esses programas todos a gente leva para os nossos funcionários como algo que deve ser encarado como natural. A diferença, não com resistência, a diferença como faz parte da sociedade. Então, hoje, a integração das pessoas que vêm de outro país, por exemplo, da Venezuela ou do Haiti, a gente tem todo um programa de acolhimento, de integração. E a gente prepara o setor para dizer, ó, a gente vai receber sim. E é legal, porque Ah, que é tem a importante. preparação antes, não é só. É, Ah, não, por exemplo, as pessoas que são. O projeto mais que teve o maior desafio era incluir pessoas com transtornos mentais. O projeto tem 10 anos já. E quando ele começou, talvez foi o que teve mais resistência. Mas como assim? Vocês vão receber pessoas com transtornos mentais? Vão trabalhar com faca? Como assim? Uma área de produção, por exemplo. E falou, vale sim, assim, existe várias pessoas, a pessoa está em tratamento, não tem ninguém aqui em crise, muito pelo contrário. Nós convivemos com pessoas que têm transtornos mentais e a gente nem sabe, não tem um, isso não é, não tá na testa, né? não dá, isso não é um limitador, muito pelo contrário. Tem boas pessoas que não têm nenhum transtorno anunciado que sim, tem muito mais perigo de estar com a faca ou com qualquer objeto cortante para ele e para o outro. E a gente primeiro formou a liderança, depois de formar a liderança, a gente passou em todos os setores anunciando interesse no projeto, falando, precisamos de você para que ele dê certo. É um projeto muito bacana, mediado pelo Ministério do Trabalho, a Verde Maio, o Sistema S, o Senac e a Prefeitura de Belo Horizonte. O projeto foi premiado porque a gente teve realmente esse desejo de integrar e de tirar da exclusão um grupo que até então era muito estigmatizado. E nessa chegada e nessa preparação, que a gente teve esse PDS, a gente vai às áreas todas explicar o que aconteceu, a gente teve uma surpresa com a primeira turma desse grupo, que depois da resistência do medo foi muito bem acolhida. Da segunda turma também, a gente fez várias turmas com o Senac para formar esse grupo também, que estava fora do mercado. No terceiro ano do projeto, várias pessoas ditas sem esse diagnóstico nos procuraram, felizmente, na RH, para dizer: olha, eu nunca disse para lugar nenhum que eu estava em outras empresas e quando eu anunciava que eu tinha um problema Era psiquiátrico, demitido. eu era demitido, ou as pessoas mudavam comigo, eu saía da empresa. Então, aqui eu estou vendo realmente que isso não é um problema. E foi muito mais legal do projeto, receber esse público, para eles se sentirem seguros. E isso faz parte de uma estratégia de RH, que as pessoas tenham um ambiente que elas possam ser elas mesmas. Talvez esse é o nosso grande desejo. As pessoas devem ser o que são, sejam elas etnia, raça, opção sexual. A empresa tem que estar preparada para lidar com a diversidade de forma real, não no discurso. A diversidade é algo cada vez mais importante que a gente esteja preparado. Então, para isso, se a sociedade não nos preparou, cabe a gente, do RH, preparar a liderança, preparar os funcionários para acolher e receber a diversidade, porque na verdade todos nós somos diversos. E essa formação contribui com a sociedade como um todo, não só com a empresa. É, e a empresa que fala, ah, não tenho diversidade. Claro que tem. Claro. Claro que tem. E aí, como que vocês lidam em relação à parte de comunicação? Porque, por exemplo,
Um jovem, ele é gíria o tempo inteiro, ele vai atender um cliente. E o verde mar, ele tem um público mais exigente. Sim. Então, se eu coloco uma linha de frente ali, que a pessoa o tempo inteiro é gíria, mais gíria, e vai atender esse cliente, ele vai ficar, "Ué, como assim? Eu via o verde mar justamente para ter um atendimento mais personalizado. E também a questão da comunicação com as pessoas de mais idade. Que em algum momento as pessoas de mais idade, pelo menos assim, vamos, um senso geral, elas gostam mais de conversar, gostam de uma prosa. Como lidar com esse tipo de estratégia de comunicação para que não haja embate entre uma geração e outra ali dentro do Verde Mar? Eu acho que essa questão da estratégia do negócio tem que ser comunicada de forma clara muito antes de entrar na empresa. Isso faz parte do processo até seletivo, a gente entender as pessoas que são compatíveis e que desejam entrar numa empresa que tem uma cultura de atendimento, de cortesia. E eu acho que a gente tem que ser transparente, tanto no processo seletivo, que isso tem que ser um desejo da pessoa e da empresa de encontrar profissionais compatíveis. Isso passa pelo processo seletivo, passa pelo treinamento, de falar o que é permitido ou não, como, que é como são as tratativas internamente, passa pelo acompanhamento da liderança, então não basta treinar, selecionar, treinar e não ser acompanhado pela liderança. Então as lideranças também são guardiões desse patrimônio cultural da empresa. E por outro lado, passa por orientação. Eu acho que o feedback é sempre muito bem-vindo. A gente não tem que estigmatizar alguém que falhou na primeira falha. É muito comum as pessoas falharem e estou dizendo isso não serve. Mas eu já ensinei qual que é o caminho certo. Então é por isso que serve o feedback. Por isso que as lideranças têm um papel fundamental e nós do RH apoiamos a liderança nesse sentido, da força de orientar as pessoas do que é desejado. É claro que a escolha dela também é continuar naquela empresa ou cumprir aquele procedimento, aquela necessidade do negócio. Mas primeiro, eu informo, eu desenvolvo, eu acompanho, eu estabeleço feedback. E aí sim, é um desejo, entendo o desejo do outro para ser compatível com essa cultura ou não. Então, nesse caminho, uma trajetória longa, que às vezes é muito bem sucedido, na grande maioria das vezes, e às vezes não funciona. A pessoa não deseja estar naquela cultura, naquele momento, e está tudo certo. A gente tem que desejar felicidade para quem adere e felicidade ainda mais para quem entende que não deve continuar, que tem a possibilidade de estar em outro local que é mais compatível com o que ela deseja naquele momento. Então, a questão da cultura é um acompanhamento que vem antes da chegada e passa por toda a trajetória do profissional dentro da empresa. A pessoa, se ela está na empresa obrigada, É, não vai render, não vai é. adiantar nada. A gente não quer ninguém obrigado, né, gente? Isso não funciona. Manter um funcionário obrigado na empresa é ruim Todo mundo. para várias pessoas, para o cliente, para a empresa, para a cultura, para o clima. Eu acho que as pessoas devem estar quando desejam estar. E é claro que também, se a pessoa não deseja, ela tem que fazer a opção dela de não continuar. A gente é dono da nossa carreira. A gente tem que ter coragem de De mudar. permanecer e de mudar. O mercado está superaquecido. Todo mundo, quem deseja trabalhar, encontra no varejo uma grande possibilidade de emprego. Mas tem várias outras oportunidades em outros segmentos, seja ele no varejo ou não. E a gente quer mais é acolher quem deseja estar com a gente, crescer, se desenvolver. Leandro, aqui nós estamos falando sobre uma estratégia do Verdemar, que é uma empresa gigantesca. Hoje é gigantesca, mas quando começou não. Como que vamos supor, eu tenho uma empresa com 4 funcionários. Como que eu posso utilizar da estratégia de RH de maneira profissional também? Uma empresa pequena não tem o recurso que o Verdemar tem para treinamento, para desenvolvimento. Como fazer isso? Muito boa pergunta. Na verdade, acontece. Os processos de gestão de pessoas não se envolvem só para uma grande. É claro que uma grande empresa são mais estruturados. Mas se você tem um novo negócio, você tem que ter clareza do que você deseja, do que é permitido. Às vezes a gente quer que as pessoas entendam a nossa estratégia sem a gente mesmo saber. Então você, empreendedor, já conhece quais são os objetivos da sua empresa, qual o tipo de profissional que você deseja, qual é a atribuição que ele tem, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Eu acho que primeiro a empresa tem que olhar para dentro, Fazer um para fazer casa. um para casa interno para depois exigir do outro. E às vezes a empresa está exigindo do outro sem se conhecer. Então é importante ter esse trabalho de mapeamento interno para, a partir dessa percepção, a gente buscar profissionais que sejam compatíveis com aquela estratégia anunciada. Eu tenho que recrutar alguém, formar o que é esperado para ela. A gente não pode falar assim, não deu certo. A gente vai ficar sempre trocando de funcionário. Porque a gente não comunicou bem, a gente não selecionou bem, a gente não treinou bem. E eu não preciso ser grande para fazer isso. Se eu entendo bem quais são os meus propósitos e quais
são as minhas estratégias, eu comunico essas pessoas e a partir disso eu treino essas pessoas e acompanho. Só esse acompanhamento é uma parte fundamental. O líder imediato é o grande gestor de RH. Talvez não tenha nenhum um RH estruturado, uma empresa de quatro, tenha só o dono do negócio ou um profissional, mas o líder do negócio tem que saber o que ele espera e tem que comunicar e acompanhar bem. As pessoas precisam receber esse Direcionamentos. retorno. Elas precisam ser direcionadas para elas terem possibilidade de entregar o que é desejado. E se elas não entregarem, a gente continua dando feedback. E se continuar entregando, tudo bem, vamos procurar um outro profissional. Mas será que todas essas empresas já sabem o que elas querem, quais são os seus processos, como realizar as atividades e o que pode ou não deve ser feito? Acho que esse para casa inicial é importante. Às vezes a pessoa não sabe nem o que ela vende, como que eu vendo, para quem que eu vendo. Então esse desenvolvimento, autodesenvolvimento, é extremamente importante. Sim. E aí, Leandro, você falou muito sobre a parte de recrutamento. Quais são os principais pontos que precisam ser analisados durante um recrutamento? Não que seja um recrutamento extremamente robusto, porque as pessoas não aguentam passar 6 meses em um processo seletivo, mas quais que tem que fazer para que a empresa consiga minimizar o erro na hora de contratar? Você pergunta assim, quem dera que a gente tivesse uma chave Um para desenho disso. todos os processos seletivos. Eu acho assim, primeiro a gente tem que, quem faz um processo seletivo, seja o empreendedor, o dono do negócio ou o RH, é claro que sendo o RH ele tem que ser mais especializado ainda, ele deve conhecer a atividade profundamente que está selecionando, ele deve buscar ferramentas e transparência e ética. Eu acho que ética não tem qualquer relação. Se hoje a gente recruta sem ter essa clareza de remuneração correta, quando que a pessoa vai receber, em qual prazo, se a gente não informa as atribuições corretas, a gente tem que ter clareza do que a gente se propõe para o outro. Alguém tá ganhando tempo indo para sua empresa para concorrer a uma vaga. O mínimo que eu posso fazer é agir com mais transparência e ética com essas pessoas. E cada vez que eu conheço mais e informo melhor o que é esperado dela, mais possibilidade de eu conhecer nas atividades, selecionar alguém que tenha os atributos compatíveis com aquele desafio. Se eu sei os desafios que a empresa deseja ser coberto com aquele profissional, mais fácil de eu encontrar alguém que tem ou aquela experiência específica ou aquela competência específica para atingir. Então, assim, primeiro eu conheço e depois eu informo e tento investigar com aquele profissional que está ali ofertando se eles têm as atribuições do que eu espero, sejam elas técnicas, comportamentais, e para isso eu tenho que mapear o que eu espero de comportamento, o que eu espero de conhecimento técnico, e aí, com o que o mercado está oferecendo, quem concorreu àquela vaga, escolher a pessoa que nessa balança tem mais atributos que eu desejo cumprir. E lá no Verde Mar, na parte de recrutamento, vocês lidam com o retorno para a pessoa que participou do processo? Isso é fundamental, porque assim, é claro que a gente gera uma ansiedade, só quem vai concorrer a uma vaga é o que é o retorno. Todos recebem retorno da vaga por e-mail, por WhatsApp, da forma que for o canal mais fácil para a pessoa. Ninguém fica sem retorno. E também das etapas, que às vezes tem algumas etapas que a grande maioria não tem, mas várias vagas têm entrevista técnica, quando será, etc. Essa questão da comunicação é fundamental. Quanto mais a gente deixa as pessoas seguirem e acompanhar toda aquela jornada, mais tranquilas elas estão, mais aderentes elas serão ao nosso processo seletivo. E aí entra a questão da empatia. É o que você falou, a pessoa saiu de casa, pegou o dinheiro que talvez ela nem tinha para ir visitar, e aí o RH não retornou, ou É, o dono da vaga ali não retornou. é. E aí nós voltamos para essa palavra empatia. Qual que é o efeito dessa palavra dentro da gestão de pessoas? Eu acho que ela permeia qualquer relação, mais do que nunca a relação em gestão de pessoas. Se existe um setor que tem que estar atento às questões humanas, é o RH. A gente fala tanto de tecnologia agora, da importância da tecnologia e dessa história que a tecnologia se desenvolve, né? Cada vez mais o IA está aprendendo consigo mesmo. Então, mais do que nunca, nós, como pessoas e como profissionais de RH ou de qualquer área, devemos também nos desenvolver, estar atento, obviamente se colocando no lugar do outro, obviamente agindo com relações éticas. Nós, nesse momento, mais do que nunca, o aspecto humano e agir com humanidade, com respeito e com ética é um valor para qualquer negócio.
quanto mais ele faz isso, mais atraente ele fica para qualquer público. E um momento difícil nessa relação é a parte da demissão. Isso. Como que você lida com esse momento? O que que você orienta a sua equipe? Existe um processo de demissão? Porque é muito... Dependendo, por exemplo, a pessoa é apaixonada com a empresa, você simplesmente fala assim, ó, um beijo, tchau. Como lidar com isso? Porque é pesado. Sim. É o momento de desligar, de quebrar laços. Como lidar com Qualquer isso? ruptura é difícil, né? Mas eu sempre falo com a equipe, seja liderança ou RH, que o desligamento nunca deve ser uma surpresa. A pessoa tem que ter a possibilidade, não entregando o que a empresa espera, de mudar o comportamento. Sempre que isso acontece, ela teve a oportunidade de mudar, ela teve feedback estruturado, ela teve registro de que aquilo foi, ela não está alcançando resultados. Logo, quando acontece o ligamento, isso não é uma surpresa. Olha, nós já conversamos antes, não estava atendendo. É claro que isso pode acontecer na maioria dos casos, mas dependendo da gravidade da falta, isso também do delito cometido, as pessoas vão entender também que a relação ficou ali rompida pelo que aconteceu. Mas talvez o fundamental, você falou de empatia, é que nesse momento que a gente haja com o máximo de verdade possível. As pessoas precisam saber os motivos pelos quais a empresa entende que não é mais necessário. E essa transparência é muito importante para que o outro possa, não continuar na empresa, ter a possibilidade de mudar aquele comportamento se ele entender que é necessário e de ter mais um salto profissional. Os saltos profissionais, às vezes, com a dificuldade ou com algo que a gente não conseguiu atender e a empresa fez a opção, é uma chance também da gente, olha, eu posso escolher ser diferente, eu posso escolher outros comportamentos, posso escolher me desenvolver de forma técnica. Dependendo do que for o caso, a transparência é sempre muito bem-vinda. A pessoa ela pode, com aquela informação, mudar a jornada Mudar. dela. Exatamente. Se ela quer de fato algo novo, Sim. você já passou para ela as informações. Poxa, agora eu tenho um caminho para seguir diferente desse que eu já fiz. E aí depende muito da pessoa. Leandro, seguinte, dentro dessas relações humanas na empresa, como lidar com uma linha que é muito tênue ali entre o feedback e o assédio moral? Como lidar com isso? Isso é muito importante, porque na verdade, assim, cada vez mais as pessoas desejam receber feedback. Mas a gente tem que preparar a liderança, quem dá o feedback, para fazer isso de forma mais objetiva, lidado com fatos. O feedback não é um momento de falar de percepções subjetivas, De acho. de acho. Nada subjetivo, é falar de fatos, de situações, de comportamentos que são necessários serem desenvolvidos e, acima de tudo, feedback normalmente fala de coisas ruins, é também um momento de falar e valorizar os comportamentos que estão dando certo. Então, assim, é importante, tem várias técnicas para isso, técnicas de sanduíche, várias técnicas que a gente valorize o que aquela pessoa está entregando de positivo. É importante também que os comportamentos que a gente espera que ela mude, baseados em fatos, em situações, com dados, em comportamentos claros, sejam orientados de forma, olha, esse caminho não é bom, mas a saída certa é essa. O feedback pode ser muito produtivo. Agora, se a gente não prepara a liderança, ou se a liderança acredita que o feedback é um momento de falar o que ela acha sobre o outro, Desabafo. e for um desabafo, um momento de raiva, a gente não faz, isso não é feedback. Isso é outra coisa, isso é, é uma liderança não preparada, no mínimo, que vai colocar emoção naquela fala, o feedback as pessoas têm que sair no mínimo reflexiva sobre o que ela espera, o que ela pode melhorar. Se isso não acontece, as pessoas não pensam ou não se sentem felizes pelo retorno, pelo que a liderança deseja que ela melhore, a gente acredita que quem tem que melhorar é o líder que ainda não está pronto ou apto para dar aquele retorno. É claro que o feedback é estruturado, mas existem vários tipos de feedback também. O retorno rápido que a gente vai dar para um funcionário, em qual momento, perto de quem, com qual tom falar. Então, assim, Quais no dia a dia, palavras? né? Essa questão das relações pessoais rápidas aqui agora, não existe isso mais que o líder fala e o funcionário aceita. Essas regras já não existem há muito tempo. A relação de respeito deve ser mútua em qualquer situação. Obviamente, ainda mais no trabalho. E aí, falando de lideranças, existem alguns critérios que você não abre mão no desenvolvimento de um líder? Se você pudesse listar aí três,
quais seriam os principais pontos que um líder tem que ter? Então, Comunicação seria um? com certeza, a comunicação é um fator importante, porque ele comunica a estratégia, ele comunica os processos, ele comunica como o funcionário deve fazer, como ele não deve. Ele é o agente da comunicação. Então, a comunicação da empresa ela é desdobrada com a liderança que chega até o funcionário. É fundamental. Mas eu fico falando qualquer tipo de relação, comecei falando sobre isso. O líder só é um bom líder se ele se é um líder humano ético. É o primeiro fator. Se ele não consegue ter um mínimo de cuidado com as relações com o outro, é, por muito tempo você acreditou que um bom líder é aquele cara só do resultado, a qualquer custo. Esse modelo já caiu por terra. O líder do Eu chicote. li de Chicote há muito tempo, em outras gerações acreditaram. Nossa, esse líder, ele é muito temperamental, ele é grosseiro, mas ele entrega. As pessoas não querem mais e não submetem mais a esse líder que encontra resultados sem passar pelo respeito às pessoas. Então, ética, respeito é fundamental em qualquer relação e o líder tem que ter isso. Ele tem que se comunicar muito bem, como segundo, ele tem que comunicar uma oratória maravilhosa, nem sempre. Comunicar bem é falar uma linguagem que é Claro. acessível, clara e diretiva para que as pessoas alcancem, façam as atividades da melhor forma possível. E um terceiro aspecto da liderança que é muito importante é uma liderança que não quer centralizar toda a ação só com ela. Esse modelo centralizador, cada vez mais, não que tem que ser democrático demais, que não existe. Algum momento é o Senão momento de virar dizer não. anarquia. É o momento de dizer não e dizer qual é o caminho. Mas quanto mais a liderança consegue fazer a equipe fazer parte, propor junto, se sentir parte de qualquer atividade que está fazendo, melhores resultados ela alcança. Então, hoje, a estratégia, o conhecimento não tem que estar só com um, ele tem que ser compartilhado. Uma liderança que compartilha é uma liderança mais forte. E você falou da comunicação. E eu conheço pessoas que falam errado, que colocam palavras fora de contexto, mas elas conseguem se conectar com o quê? Com o coração, porque elas falam de verdade. E pelo contrário, outro lado, pessoas que falam bonito o tempo inteiro e que não conectam Só com ninguém, distancia, né? só deixam as pessoas, poxa, que esse cara fala bonito, mas ele não fala nada. Só distancia. Então a comunicação ela tem um papel fundamental nesse processo de liderança. Concordo. E aí, Leandro, seguinte, nós estamos aqui passando por uma linha do tempo do RH praticamente. Nós chegamos agora em 2024, que é tecnologia, tecnologia, tecnologia. É o ponto que é automatizado, são as reuniões online. Como lidar com essas ferramentas digitais para potencializar os resultados do RH sem esquecer do lado humano da operação? A tecnologia, o IA, veio para ficar. E pensar em ser resistente a isso é ser resistente de forma errônea. A gente tem que entender fazer isso ser nosso aliado. Como a gente pode perder tempo com atividades que a máquina faz muito melhor que a gente. A gente tem que ganhar esse tempo, direcionar para a tecnologia atividades com menos refinamento, com mais operacionais, que a gente consiga fazer o que a tecnologia faz melhor em menor tempo e direcionar o nosso tempo cada vez mais para atividades que a gente tem da melhor forma, que são potencialidades humanas. Então, assim, a tecnologia não é uma concorrente, mas pode ser uma aliada, depende de como te encara. Dentro de RH tem um monte de processos que pode ser melhorados, já são melhorados com tecnologia. Cada vez mais a gente falou e percebe que no processo de recrutamento e seleção é uma otimização de tempo, na área de treinamento, com treinamento online e também online, uma otimização de tempo, porque é possível. Isso não quer dizer que o contato humano seja preterido, muito pelo contrário. Reuniões, semana a gente estava no trabalho, a gente está fazendo reunião, está automático. As pessoas, enquanto a gente está conversando ali, já está escrevendo a ata. Antigamente tinha alguém parar um tempo dela para escrever a ata. Acabou a reunião, a ata está distribuída, mandou por e-mail. A gente Resolveu. resolveu. E para que era necessário alguém ganhar um tempo? Por que isso não é mais valor? O acesso aos dados, mais importante, utilizar os dados da melhor forma possível. Usar People Analytics hoje é crucial para qualquer RH estruturado. Quais são os dados, otimização de tempo na construção daquelas bases de dados e nos relatórios que se pode tirar para a gente tomar decisão. A tecnologia veio para ficar e deve ser percebido como uma aliada RH. Mas é obviamente que a tecnologia sem uma
interseção humana e ética é complicada. Como que eu faço um processo seletivo automatizado sem escutar o outro? A mesma coisa, a gente falava muito em recursos humanos. Eu apliquei um teste e já eliminei todos. Eu sempre falo com a minha equipe, vamos conversar com os candidatos na maior amostra possível. Que os testes não dizem tudo, nem a tecnologia diz tudo. Existem coisas que a gente só percebe no contato, nas relações humanas. Isso vale para tudo, para avaliação de desempenho, para qualquer métrica otimizada pela tecnologia, ela vai até um ponto que depois daquele ponto o contato humano é crucial. Então, se encarada como complementar, a tecnologia veio para nos ajudar. A experiência humana não vai ser substituída. 21 Não, anos de verde mar não vai ser um botão que vai substituir, não, de jeito porque nenhum. você sabe da operação, do dia a dia, das particularidades do negócio ali. E aí, Leandro, como que eu vou lidar com essa tecnologia com pessoas que eu brinco da velha guarda? Ah, não, isso eu não uso. Isso de jeito. Ah, não, nunca fiz assim. Como lidar com pessoas resistentes à tecnologia num universo que isso não cabe mais? Como lidar com isso? E a pessoa é muito boa, mas ela não abre o coração para a tecnologia. Isso é importante, porque na verdade, quando alguém é resistente, a gente primeiro, assim, a gente não afirma que a resistência dela é uma bobagem, ou então que a forma que ela Tem um aprendeu, porquê. a gente mostra que a gente traz a pessoa para entender o benefício. Às vezes a pessoa resistente, ela nem sabe por quê. É comum, né? Vamos dizer nós humanos. A gente fala que não gosta de comer alguma coisa, mas a gente nunca nem comeu. Eu não gosto de tal coisa. O comeu, teve uma experiência e já ficou resistente. Nunca mais quer nem testar, Tentar. mais uma vez. É comum essa resistência ao que é novo. Mas, acima de tudo, a gente tem que mostrar em... Só vai, o ser humano só vai mudar a percepção quando ele vê que existe um ganho. Quando ele perceber que aquilo é melhor do que como ele faz hoje. Então, como que ele vai perceber isso? Na hora que ele se submeter a essa realidade. Então, se ele está resistente, a gente vai convencer ele. Então, vamos testar juntos. Vamos ver qual tempo que você gasta. Então, agora vamos fazer junto de outra forma de tecnologia. Como errar? Foi interessante para você? Ah, eu não gosto disso, mas você não gosta por quê? Eu acho que a gente tem que fazer muito mais com perguntas a pessoa pensar como aquilo pode ser aliado, que com afirmações dizendo que é importante. Dizer que é importante não convence ninguém. Demonstrar e fazer junto com a pessoa ou investigar com ela o que na verdade o que pode ser só uma resistência é um caminho importante inicial, mas que é normal e tem que ser respeitado, que pessoas vão ter mais habilidades e mais desejo de trabalhar com tecnologia, sim, mas quanto mais a gente convence esse grupo distante da tecnologia que ela é uma aliada, melhor para o negócio. Fazer perguntas é justamente isso, é fazer a pessoa pensar. Porque se você já chega afirmando e a pessoa já é resistente, Não resolve nada. aí acabou. Você É, acabou de criar mais um muro entre você e a solução que você quer implementar ali. exatamente. Leandro, falamos já de várias coisas. E um ponto que você falou lá no início, eu anotei aqui para a gente trazer, que é a questão dos benefícios. Como trazer benefícios no sentido não só financeiro, não só de vale alimentação, esses benefícios comuns, mas benefícios para o bem-estar do colaborador. Como pensar o colaborador além do CNPJ? Como fazer isso? As pessoas não são um ser que só existe dentro da organização, né? As pessoas são um ser integral. A pessoa com história de vida, com problemas em casa, com problemas dentro do trabalho, fora dele. Quanto mais a gente entende o ser humano como um sujeito integral e entende que tem coisas que são particulares a serem tratadas, melhor a gente alcança isso. Nós temos lá, por exemplo, na empresa, um grupo de profissionais da psicologia, que são do treinamento e desenvolvimento, que são business partners das lojas, que atendem a cada uma das lojas, demandas mais variadas possíveis. Às vezes um funcionário está com um problema para uma entrega que não tem nada a ver com a relação, porque está vivendo uma dificuldade em casa, está Com o filho? preocupado com o filho, com a mãe, com a esposa. E se a gente não está próximo e quer fazer um movimento só de exclusão do que não está sendo entregue e não quer entender aquele indivíduo na sua complexidade, no seu momento, se não existe esse espaço para ele dialogar, seja com a liderança, às vezes o RH não pode fazer, ou com o próprio líder imediato, se esse espaço não é aberto, mais distante a gente fica dessa pessoa e mais possibilidade de a gente errar com esse indivíduo a gente tem. Então, talvez a grande saída desse cenário é promover espaço que o indivíduo possa comunicar, se posicionar com as suas fragilidades.
existe naquela organização espaço para o indivíduo falar das suas dificuldades, sejam elas quais forem, com o negócio, com a liderança, fora da empresa, promover esse espaço, para mim, é a principal saída, é o que a gente nos auxilia a resolver demandas que em outro momento seriam percebidos como problemas ou motivo de dar uma continuidade àquela pessoa. E quando ela é resgatada e é percebida que aquela empresa tem esse verdadeiro cuidado, isso realmente faz um movimento de desejo de pertencer e de continuar naquela empresa. A mesma coisa acontece quando alguém tem algum problema de saúde. Qual que é o movimento daquilo? É estigmatizar ou acolher e acompanhar aquele problema. Então, assim, existem várias formas de receber as demandas das pessoas. A que eu percebo que é mais efetiva é quando a gente entende um indivíduo e busca escutá-lo a partir da realidade dele, não da nossa. E aí tem a variável família. Como que essa variável família é analisada dentro da estratégia de gestão de pessoas? Porque é o que você falou, o cara ele tem uma técnica fantástica, ele trabalha muito bem, mas do nada a performance cai. Como que eu posso imaginar as minhas estratégias, as minhas ações, as minhas condutas para que ele perceba que não é só ele, mas que a empresa, a organização também tem a família dele, o ciclo dele ali como algo fundamental também para o desenvolvimento. Na medida, existe a estratégia de endomarketing, de mostrar e de aproximar a família em todos os eventos que a gente existe, mas acima de tudo, o que eu percebo mais efetivo é quando ele percebe que dentro da empresa ele pode falar de outros repertórios além do trabalho. Que dentro da empresa, questões que são familiares, são questões de saúde, sejam questões do que eu disse anteriormente. Se existe esse espaço para ele falar de outros repertórios que não seja do trabalho, e isso é valorizado, entendido como algo que influencia a sua entrega, provavelmente ele vai perceber que ele é um sujeito que é percebido com a sua integridade, não só como um profissional, mas como um ser humano. Que é fundamental. Uma coisa é você, a pessoa olhar para você e imaginar só o produtivo. Esquecer o humano lá do humano. Vai fazer sim, mas esquece que o humano, ele pode estar passando mal. A mãe deve estar com câncer, por exemplo, e É, ninguém percebe isso. E impacta, lógico que impacta. totalmente, Não vem falar totalmente. que não impacta, porque impacta. Ah, mas as pessoas pensam assim, tem que ser profissional. Beleza, tem que ser. Não, Mas mentira. antes do profissional tem um É. humano. Essa história de, tipo assim, chega na empresa, de tudo para trás, isso não existe há muito tempo. A gente chega na empresa sendo quem a gente é, e obviamente a gente vai ter comportamentos que são só na empresa, mas tudo que acontece até a chegada ali, ou está acontecendo na sua vida, nos influencia. E também o que acontece, assim como o que acontece na empresa, influencia em casa. Então, assim, É um só. é entender o humano como algo integral e, a partir disso, acolher as suas demandas. Essa é talvez a grande estratégia de retenção. As pessoas serem quem elas são e entendidas nas suas fases, que todos nós vivemos, né? Fases melhores, piores. É a realidade humana dentro das empresas. Se você pudesse elencar aqui dois desafios do RH, quais seriam hoje os maiores desafios? Retenção, treinamento, quais seriam? Eu acho que assim, os desafios, como qualquer setor, são múltiplos, não são só. Depende de aonde ele está inserido. Se eu falar hoje no meu desafio como profissional de RH na organização que eu tenho, é obviamente que é o crescimento da empresa, novas oportunidades, novas lojas, é crescer sem perder os diferenciais, é crescer e encontrar pessoas cada vez mais compatíveis com o negócio. São vários. Isso pensando no negócio. Mas tem desafios que são internos, de estruturação, o cruzamento da tecnologia com os processos. A gente tem que ser veloz em pensar em estratégia cada vez mais rápido de atração, de retenção e também da permanência das pessoas, não só por permanecer, mas cada vez mais desenvolvidas. A gente quer que as pessoas chegam e cresçam com a gente. Às vezes nem sempre as pessoas desejam crescer. A gente fica brincando, e vários funcionários hoje não desejam mais ser líderes. A gente sempre teve uma escola de liderança muito forte. Então, existem vários desafios, mas pensando no cenário geral de recursos humanos, agora falando como presidente da BRH, os desafios são essa profissionalização do próprio profissional de recursos humanos, de entender cada vez mais de IA, cada vez mais de métricas, cada vez mais desenvolver e assim desempenhar uma função dentro das organizações que obedeçam, acima de tudo,
as relações e o humano e também faça a empresa cada vez progredir e alcançar seus resultados. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro dos profissionais de recursos humanos e o desenvolver cada vez mais, e assim ele auxilia a empresa a se desenvolver dentro. E aí você tocou na ABRH. Você como uma figura ilustre, como que você entende o futuro do RH nos próximos 5, 10 anos? Eu acho que o RH nos últimos anos se tornou cada vez mais demandado, porque a questão de pessoas na contramão do que seria pensado, a tecnologia chegou, nada cada vez mais as questões e a atenção das pessoas são mais impactadas. Um dado me chamou muita atenção entre os afastamentos no Brasil. Nós vamos no quinto até o ano passado, e nesse ano nós passamos por terceiro item de maior número de afastamentos de pessoas, é a ansiedade. O quarto item de maior número de afastamentos das pessoas pelo INSS é a depressão. Mais do que nunca, cuidar de pessoas, cuidar da saúde mental das pessoas é um valor e é um valor importante para o negócio. As pessoas estão se afastando, indo para o INSS, que é um custo para o negócio, é um custo para o governo, porque elas estão muito ansiosas ou elas estão deprimidas. E cuidar de gente é uma atribuição do RH. Então, cada vez mais nós seremos mais demandados. Não acredito que daqui 5 anos a nossa estratégia está cada vez mais desenvolvida no que diz respeito à saúde mental. Menos discurso, mais ações para a saúde mental das pessoas no trabalho. E daqui 10 anos, cada vez mais com a tecnologia, o que a gente vai precisar desenvolver e estar mais atento às empresas são aspectos humanos, que espero que a gente se habilite cada vez mais para cuidar de gente e de resultados. E eu, como profissional de RH, o que que você me indica para que eu possa estudar e me preparar para me tornar um profissional mais estratégico, com a visão mais ampla, que foram esses pontos que você mencionou? O que que eu tenho que me preparar? Eu acho que é uma coisa super importante que você falou, não, preparar. Com formação, as pessoas cada vez mais devem buscar formação contínua. É claro que nem sempre, se eu vou fazer um curso de psicologia, eu não tenho uma parte Gestão? numérica muito desenvolvida. Então, tem que fazer uma formação no que está faltando. O que, que na minha formação, o que, que eu busquei que ainda é uma demanda existente no momento e que deve ser buscado? Quem é gestor da nossa carreira somos nós. Então, a gente tem que olhar com um olhar muito crítico para nós mesmos e pensar nas demandas existentes atualmente, quais são os nossos gaps e aonde eu devo investir. Eu acho que na medida que a gente analisa muito critério o que a gente precisa desenvolver e investe nisso, a gente tem muita chance de ter melhor resultado, alcançar nossos objetivos. Quem é dono da nossa carreira somos nós mesmos. Invista em você. Você é o seu maior patrimônio. É, não adianta pensar que fechei os olhos, encostei a mão no computador, vou aprender RH. Não, muito pelo contrário. E se não Existe uma, estudar, existe uma dedicação, obviamente, um estudo e uma prática que deve ser desenvolvida cada vez mais. e lá na ABRH, eu entendo assim por fora, não faço parte, mas que tem um lado de network muito forte. Qual que é o papel do network nesse desenvolvimento? A RH tem um papel de desenvolvimento dos profissionais de RH e também da sociedade como um todo. Isso é muito importante. Isso passa pelas relações. O título network, na verdade, as relações e a troca entre os profissionais é um ponto forte sim da BRH, porque a partir da dificuldade do outro eu posso aprender. Eu não preciso viver só aquela dificuldade, mas eu posso, a partir dessa troca, entender quais são as dificuldades mais comuns no mercado, o que, que as empresas têm feito, ou aqueles profissionais têm feito para sair daquelas demandas, sejam elas quais foram. A gente tem que aprender com o outro, não só vivenciando a atividade. Isso é muito bom quando a gente troca, e essa troca propicia aprendizado. Fora os eventos, os fóruns, os cafés com BRHs, os cursos de formação, que ajudam os profissionais de RH de forma geral a se desenvolverem. Esse propósito de uma associação que todos são voluntários é que momento da nossa carreira a gente já pode devolver para a sociedade e para os outros colegas algo que já foi alcançado, algum conhecimento, alguma experiência que já foi alcançada. Por isso que a BRH é muito legal nesse sentido. E
esse evento, esses eventos, como que as pessoas podem participar? Elas precisam ser associadas ou não? Como que funciona para eu conhecer? Como eu tô aqui de fora, eu quero conhecer a BRH, como que funciona? Tem várias formas. Então, a gente tem eventos que são abertos ao público, tem eventos gratuitos, eventos pagos, eventos só para associados. O que não falta são opções. Conheçam a BRH pelas suas redes sociais, LinkedIn, Instagram é a BRH Minas, no LinkedIn é a BRH MG. Faça contato, veja nosso calendário. A gente tem uma estratégia, um calendário anual de eventos. E cada evento desse é uma possibilidade de não só de network, mas de busca de conhecimento. Então, repertório, a BRH e outras associações, outras formas de conhecimento estão disponíveis. Aproveitem. Se associando ou não, busquem informação, busquem essa troca que é benéfico para todos. E aí, a sua experiência, o Leandro antes da BRH e o Leandro de hoje, qual que é a principal diferença? Eu estou no BRH há 9 anos, né? Já tinha uma carreira quando entrei lá, fui diretor de duas áreas e até ser convidado a ser o presidente da BRH há 3 anos atrás. Isso mudou completamente, porque na verdade, na medida que você conhece mais profissionais e tem uma maior troca com eles, eu tive a possibilidade de trocar com muita gente que é muito boa no que faz. A gente se aperfeiçoa e admira outros profissionais e aprende com outros profissionais e também se doa para esse conhecimento, para essa troca. A BH foi fundamental, foi um momento muito, está sendo um momento muito importante da minha trajetória. É algo que eu recomendo a todos. Busquem nas suas atividades, seja elas quem forem, outros profissionais que são referência, troquem com eles, que isso acrescenta qualquer um. E o que você aprendeu lá é aplicado também no Verde Mar? Por que que eu tô te perguntando isso? Porque às vezes a pessoa, network é só conversa fiada. O network bem feito, ele é aplicado mais facilmente no seu trabalho também. Eu aplico tudo no meu trabalho. Que Cada, legal. cada, cada aprendizado, cada troca. Quando eu estou sabendo que tem uma tendência de tecnologia, eu já quero buscar e levar para a empresa. Quando eu estou sabendo que eles estão criando novas estratégias, ou de retenção, ou de atração de profissionais, o que eles têm feito? Eu quero entender o que é compatível. Nem tudo é compatível com a empresa que a gente trabalha, né? Cada realidade é única, mas é claro que tem coisas que podem ser customizadas para a nossa relação. Então, assim, essa história de pensar nessa interseção a BRH, Verdemar, a minha realidade também como professor, são complementares. O aluno nos ensina muito com as dúvidas dele, nós também. Essa troca é algo que realmente, na minha trajetória, é fundamental. Eu aprendo muito com o outro. Eu acho que estar com outro indivíduo, seja ele qual for, é uma grande possibilidade de aprendizado. Você acredita que a pessoa que fala eu sei de tudo, ela tá muito próxima do fracasso? Só sei que nada sei. Tem alguém que sabe muito mais que a gente. Lá na Grécia Antiga Alguém falou isso. já se dizia isso aqui. A gente tem que ter noção que a gente tem muito mais. Em qualquer etapa da nossa vida, a gente vai ter muito mais para aprender. Essa abertura para o aprendizado é algo fundamental para quem realmente quer crescer e se desenvolver. Na medida que a gente acha que a gente só sabe de muito, a gente está realmente sabendo pouco. Quem sabe muito sabe que tem muito a saber. Essa aí foi reflexiva, muito bom. Leandro, muito rápido, já uma hora. Uma hora passou muito rápido. Deixa o seu recado final aí para os profissionais de RH, até mesmo para as pessoas que estão meio perdidas na carreira. Deixa o seu recado final, o que elas podem fazer para criarem ali, retomarem os trilhos tanto da carreira quanto da vida, porque querendo ou não, quando você está com a carreira meio fora de eixo, a sua vida vai ser impactada. Então deixa o seu recado final para as pessoas, por favor. Então, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade. Fico feliz de estar aqui. Espero que nosso papo Nossa, foi muito legal. acrescente Foi para muito alguém que legal. nos assista. Eu acho que esse é o porquê dessa troca. É, realmente desejo que o momento seja útil. Que E isso é foi. importante. Pode ter certeza que foi. Agora, sobre o recado final, eu acho que qualquer pessoa que quer desenvolver uma carreira, ela primeiro tem que entender o que ela deseja fazer. Eu acho que quando a gente faz o que gosta, isso muda tudo. Ah, mas a minha necessidade me faz trabalhar com atividade que eu não gosto. É óbvio, isso é a realidade da grande maioria. E nenhum trabalho é só o que a gente gosta, né? Trabalho é trabalho, a gente está vendendo a nossa força de atividade.
Mas a gente tem que buscar identificar qual que são os nossos potenciais, o que a gente faz bem, o que a gente faz com mais prazer. Que tudo, em qualquer relação, seja na nossa casa, seja no trabalho, tem coisas boas e ruins. Mas na medida que essa balança é mais positiva, seja pelo lugar que a gente está, seja pelo que a gente deseja fazer, a gente se torna pessoas mais satisfeitas, mais felizes. E no final é isso que importa. A qualidade do tempo que a gente dedica a uma empresa, a uma organização, tem a ver com o nosso projeto, não com o projeto da empresa. Quanto mais congruente o projeto da empresa com o nosso projeto, mais possibilidade a gente estar satisfeito. Isso muda tudo, para a gente e para a empresa. Então, se conheça. O autoconhecimento, para mim, é a chave de tudo. Leandro, muito obrigado. Obrigado. Foi uma aula, eu quero te agradecer a oportunidade, te convidei pelo LinkedIn, você não me conhecia e me deu essa oportunidade de compartilhar aqui com você. Foi literalmente uma aula, fico muito feliz, muito honrado e Agradeço. pode ter certeza que foi muito produtivo. Obrigado, viu? Que bom, eu que agradeço. Uma satisfação estar com você. Obrigado. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso 4º episódio e como eu disse para o Leandro, eu tenho certeza que foi um conteúdo extremamente relevante para que você reflita sobre gestão de pessoas. Não é só fazer uma folha de pagamento, não é só contratar. Existe uma estratégia, existe um porquê de tudo isso muito mais amplo. Que você, empresário, que você, gestor de RH, comece a pensar mais estrategicamente em pessoas, a investir em conhecimento, a trazer soluções, a inovar, a treinar, a testar. Porque as informações estão aí. Faça diferente, faça das pessoas o real diferencial do seu negócio. Então, mais uma vez, obrigado por você estar aqui conosco e até o próximo.